Dinheiro que a gente tem que tirar do bolso para pagar a conta. Quem tem que pagar aluguel, atenção, vai ter que colocar a mão no bolso, porque um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas apontou que o Índice Geral de Preços, o IGPM, ficou em 2,53% em fevereiro. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,17% no ano. O que é isso? O IGPM é justamente usado como referência para a correção de valores de contratos como os de aluguel aí, de imóveis. Então, vamos falar sobre isso. O que todo mundo espera nesse momento, né, diante de uma crise econômica imensa, é conseguir uma negociação que seja boa para todos os lados, né, Eduardo? Pois é, Suelen, é isso mesmo. E olha só, esse índice que você falou, acumulado dos últimos 12 meses, ele se tornou o maior dos últimos 18 anos. Então, por isso, está todo mundo preocupado aí como vai ser esse reajuste do preço do aluguel. A gente convidou, então, para esclarecer para a gente algumas questões nesse sentido aqui, a Bianca Viana, que é advogada especialista em direito imobiliário. Oi, Bianca, bom dia para você, Bom dia. Obrigado pela presença. Como que o consumidor pode fazer a negociação do seu aluguel, né, do seu reajuste do aluguel diante desse IGPM com um acumulado tão alto, né? E já que ele é o índice, o principal índice que leva em consideração para o preço do aluguel. Então, primeiramente que a maioria dos contratos realmente são reajustados pelo IGPM, então deve ser verificada essa questão ali no contrato em si. Se tiver esse reajuste, o melhor caminho é buscar a renegociação desse aluguel junto ao locador. Então, seria buscar um reequilíbrio do contrato em razão da situação de pandemia que estamos vivendo, né, que trouxe toda uma crise econômica e, enfim, diversas questões que oneram ali um contrato de locação, tanto inclusive para os locatários, mas também para o locador. Então, a princípio seria buscar ali uma negociação, a depender da situação fática, demonstrando que realmente tem uma onerosidade excessiva por conta desse reajuste, que certamente aumentará bastante ali o valor do aluguel, seja para tentar alterar esse índice para algum outro que não teve, né, tanto impacto, ou até mesmo para reduzir o valor do reajuste. E, Bianca, a gente lembra que no ano passado, né, que a gente estava no início da pandemia, a maioria dos aluguéis não foram reajustados justamente pelo momento que a gente estava vivendo e a gente continua vivendo. A gente está entrando aí nessa segunda onda da Covid-19. A situação ainda é muito grave, tanto na situação de saúde pública, como também na situação de crise econômica. Isso pode também trazer decisões aí para talvez não haver reajuste? Então, a questão de levar ao judiciário, né, caso não chegue a algum acordo, depende muito ali do caso concreto, porque tem que ser demonstrada uma onerosidade naquela relação contratual, capaz de trazer um desequilíbrio para o locatário. E sim, a questão da pandemia influencia sim, nessas decisões, porque nós temos a questão da teoria da imprevisão, que é justamente que não se esperava, né, uma situação econômica como a que nós estamos vivenciando. E isso sim, e pode ser questionada sim a revisão desse contrato perante o judiciário. Então, a base, né, o princípio seria esse, verificar ali na situação fática quais foram realmente os prejuízos, como que está aquela situação, o impacto do aumento do reajuste naquela relação contratual. Você citou aí que talvez um caminho para o consumidor seja, para o locatário, seja exatamente fugir desse índice do IGPM, né? Quais outros índices poderiam ser usados, então, para recalcular esse reajuste? Olha, assim, falando de uma renegociação, né, tudo seria permissível. Pode analisar tanto o IPCA, que já foi até aplicado em alguns casos. O INPC ele também é muito usado no judiciário, então também tem ali uma possibilidade. Tá certo, Bianca. Obrigado pelos esclarecimentos, tá? Um bom dia para você. Eu que agradeço. Tá certo.
É isso então, né, Suelen? Vamos aguardar também, porque essa situação toda que a gente está vivendo com essa segunda onda da pandemia pode acabar também influenciando nessa situação do reajuste do aluguel, né? É isso. Obrigada, Idaló.